Alunos de uma faculdade do Piauí com deficiência auditiva vão ter agora intérprete da língua de sinais. A decisão é do TRF da Primeira Região, baseada no direito de todos ao conhecimento. Ainda sobre educação, quem recebe bolsa de estudos tem que pagar alguma contribuição sobre os valores? A nossa reportagem explica. E vamos falar também sobre 2 livros lançados recentemente por juízes federais em um evento do TRF da Primeira Região. Este é o Inteiro Teor, que destaca decisões e temas que estão em discussão na Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe a partir de agora. Faz muito tempo que as pessoas surdas lutam pelo acesso à educação no Brasil, desde o século XVI, segundo historiadores. E foi em 2002 que a língua brasileira de sinais foi finalmente reconhecida como uma língua oficial do país. Apesar disso, e de a Constituição garantir que todos têm direito à educação, há ações na Justiça reivindicando direitos relacionados aos surdos, como um processo julgado recentemente pelo TRF da Primeira Região, que determinou a uma faculdade disponibilizar intérprete de Libras aos alunos. Veja com Daniela Garcia. Gustavo é aluno do curso superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Ele chegou a frequentar aulas presenciais, mas depois optou pelo curso online. E há um motivo para esta escolha. O jovem é deficiente auditivo e não encontrou na faculdade todos os recursos necessários para ele. Presencial para mim não foi tão satisfatório para mim porque tive dificuldade na hora de professor explicar porque ele não olhava para mim. Entendeu? Aí eu tenho uma certa dificuldade de poder ouvir e eu precisava ler labial, né? Aí ele ficava só no quadro e não tinha facilidade de adquirir o conteúdo. Nenhum intérprete nunca teve assim na sala de aula. Em todas as disciplinas, nenhuma. Pelo computador, Gustavo está quase realizando o sonho de se formar. Já está no último semestre. A dificuldade não tem quanto presencial, pelo fato de eu ler PDF e usar o fone de ouvido, né? Aí, apesar de não ter intérprete também, mas melhor do que presencial é. Para Priscila, que é surda, o desejo já se concretizou. Ela se formou em administração em 2008. Fez até pós-graduação, mas ela teve a chance de contar com um intérprete da língua de sinais durante o curso. É preciso mesmo o intérprete, a gente tem essa necessidade e é sim, o intérprete dentro da faculdade é um direito nosso para que a gente consiga realizar os nossos objetivos. É preciso o intérprete, é preciso acessibilidade em todas as áreas, não só na educacional, mas também no trabalho. Porque nós surdos temos várias barreiras, então a gente tem que conseguir a nossa liberdade e correndo atrás dos direitos através da justiça. Todos os deficientes auditivos têm direito ao intérprete em Libras. Recentemente, o TRF1 confirmou sentença da Seção Judiciária do Piauí, que aceitou o pedido formulado pelo Ministério Público Federal para que uma faculdade sediada em Teresina disponibilize sempre que preciso um intérprete da língua de sinais aos estudantes surdos, entre outros recursos necessários. A instituição de ensino chegou a alegar que a acessibilidade a alunos com deficiência vem sendo observada pela faculdade e há, inclusive, uma sala de apoio especializada e equipada com instrumentos imprescindíveis ao acesso dos estudantes ao conteúdo para cada disciplina. Mas a instituição questionou a exigência de contratar intérprete para cada aluno que solicitasse. Ao analisar o caso, a 5ª turma do TRF da Primeira Região entendeu que a faculdade tem que disponibilizar tanto o intérprete de Libras quanto os outros meios necessários à obtenção do conhecimento, respeitando a dignidade da pessoa humana e com base no princípio da igualdade material. A relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, ressaltou que a própria Constituição garante às pessoas com deficiência o acesso à educação mediante o atendimento educacional especializado e o Decreto 5.626 de 2005 e uma portaria do MEC de 2003 garantem o direito ao intérprete. Este jurista faz ainda outro esclarecimento. A desculpa das entidades privadas com relação ao tema de que isso vai ficar caro, de que
encarecerá as mensalidades, isso já está proibido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Não pode aumentar o valor da mensalidade do colégio privado porque contratou um intérprete de Libras, e também a faculdade não pode deixar de ofertar esse intérprete de Libras. O que não pode fazer é segregar, o que não pode fazer é excluir a pessoa com deficiência auditiva de ter acesso especificamente a um direito que é seu, que é garantido pela Constituição Federal Brasileira e está dentro do Estatuto, que é ter acesso às suas aulas. Isso deveria ser obrigatório mesmo, em todas as instituições. Não deveria entrar um caso para a justiça. Todas as faculdades deveriam ter isso. Olha, no site do TRF1 você encontra outras notícias sobre as decisões do tribunal. O endereço é trf1.jus.br. E veja a seguir, TRF1 entende que quem recebe bolsa de estudo não paga contribuição previdenciária sobre os valores. O nosso intervalo é rapidinho, a gente não demora. Até já! Quem recebe bolsa de estudos tem que pagar alguma contribuição sobre os valores, como a previdenciária, por exemplo? O TRF da Primeira Região entendeu que não. Isso foi em um julgamento que declarou a nulidade de cobranças realizadas pela Fazenda Nacional. Acompanhe. A estudante Luciane Teixeira faz mestrado em Gestão do Trabalho, com 100% do curso pago pela instituição de ensino onde ela trabalha, no Distrito Federal. Sem a bolsa, ela diz que não teria conseguido progredir nos estudos e alavancar a carreira. Me ajudou bastante, tanto financeiramente na minha vida pessoal, apoio na família, para ajudar a família em casa, e tanto na parte de conhecimento também, que eu adquiri após o auxílio que eu tive para poder concluir os meus cursos. A gerente de recursos humanos da faculdade onde Luciane trabalha explica que a política de bolsas da instituição é tratada como um incentivo, onde o estudante precisa ter bom aproveitamento nos estudos e avaliações para continuar recebendo o auxílio. E todos os procedimentos são feitos de forma a evitar dor de cabeça e prejuízos, tanto para o aluno como para a faculdade. Essa verba, que se chama bolsa, auxílio, ela não vai para a base para fins de cálculos, de incidências trabalhistas, nem imposto de renda, nem INSS, Então não existe nenhum tipo de desconto. Mas, acreditem, casos que envolvem bolsas de estudo, vez e outra, vêm parar no judiciário, sob a alegação, na maioria das vezes feita por parte da Fazenda Nacional, de que incide contribuição previdenciária sobre concessões que favorecem empregados de instituições de ensino e seus dependentes. Um destes processos foi analisado aqui pela 8ª turma do TRF da Primeira Região. A 8ª turma do TRF1 acabou anulando os lançamentos tributários em 2 processos administrativos referentes a débitos que teriam sido originados pelo não recolhimento de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, por parte da União Educacional do Planalto Central. A entidade, que tem sede no Distrito Federal, venceu a ação na primeira instância e no tribunal. Apesar de a Fazenda Nacional sustentar a legalidade da contribuição previdenciária sobre bolsas de estudos concedidas a empregados e dependentes, a tese foi rejeitada pelos desembargadores, que seguiram o voto do relator, juiz federal convocado Bruno Apolinário. Para decidir pela não incidência de contribuição previdenciária sobre as bolsas concedidas aos servidores e dependentes, o tribunal levou em consideração jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no sentido de que não integram o salário de contribuição os valores relativos a plano educacional ou bolsa de estudo que visem a educação básica de empregados e seus dependentes. Procuramos a advogada Daniela Torres, especialista em direito previdenciário e também professora, que analisou a decisão do tribunal, confirmando a natureza
não salarial da bolsa de estudo, ou seja, sobre ela não pode ser descontada a contribuição previdenciária. Já vem definido tanto na legislação previdenciária quanto na legislação trabalhista que o que é considerado bolsa de estudo não pode ser considerado como verba salarial. Então, as empresas elas têm que formalizar isso nos seus regimentos internos para indicar o que seria uma bolsa de estudo, tanto para cônjuges, companheiros, filhos, né, os ascendentes e descendentes, dentro do seu regimento interno, e depois disso, para justamente não gerar depois a necessidade do pagamento das contribuições previdenciárias, que parte tanto do empregador quanto do trabalhador. Então, isso gera um problema tanto se for descontado, né, e tiver uma cobrança a posteriori, gera um problema tanto para o empregador quanto para o trabalhador. Dos julgamentos, passamos para um evento realizado no TRF da Primeira Região, que marcou o lançamento de 2 livros. Confira. Ser poeta e ser juiz, o que há de estranho nisso? Para quem tem o compromisso de ouvir a parte o que diz, que vê o olhar feliz de quem ganhou a questão e tem a satisfação de sentir que fez justiça, reparando a injustiça que atingiu o cidadão. Poemas, músicas e literatura. Uma tarde com essa mistura de artes. Foi assim o evento Direito, Versos e Violões, ocasião de lançamento dos livros Os Benefícios por Incapacidade e das Pessoas com Deficiência em Juízo e os Direitos Humanos em Ação, do juiz federal Márcio Barbosa Maia, e Breves Anotações de um Andarilho, do magistrado Marcos Maírton. Esta última obra, composta por microcontos. Eu comecei a escrever microcontos nas redes sociais, na internet, por causa do espaço curto e da pressa que as pessoas têm ao ler na internet. E com isso eu fui exercitando o poder de síntese e fui percebendo, depois que já tinha escrito aí uns 100 e poucos microcontos, fui percebendo que aquilo podia ser reunido em um livro e assim surgiu o livro. Já o livro do juiz Márcio Barbosa Maia trata dos benefícios por incapacidade das pessoas com deficiência, abordando, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente. Tudo sob a luz dos direitos humanos. A obra começou a ser pensada quando o magistrado esteve nos juizados itinerantes e conheceu a realidade de muitas pessoas nessa situação. Na verdade, o que era um projeto editorial virou um programa social. Eu tenho mais ou menos 700 livros e quero doá-los para entidades e associações de pessoas com deficiência. Então, não consigo pensar em lucro quando a causa é tão humanitária. O presidente do TRF1, desembargador federal Carlos Moreira Alves, prestigiou o evento. Parabéns, doutor Márcio. Parabéns, doutor Marcos. Outros magistrados também acompanharam o lançamento dos livros. A Orquestra de Violões de Brasília, da qual o juiz Márcio Maia fez parte, teve uma participação especial. Este foi o Inteiro Teor, com as notícias do TRF da Primeira Região. As reportagens que mostramos aqui estão no nosso portal e também no YouTube. E o TRF1 está também no Facebook e no Instagram. Até o próximo programa!